Olá, bom dia. No jornal de hoje, vamos apresentar dados de uma pesquisa feita entre 30 pessoas sobre o processo seletivo e sua vida profissional. Agora eu vou passar a palavra para o repórter Richard, que está nas ruas. Muito obrigado, repórter Sofia. Bem, sobre a idade dos entrevistados... Bom, como vocês podem ver, o áudio não sincronizou, então eu vou ter que roubar o lugar do nosso amigo Richard, né? A idade dos candidatos varia entre os 16 a 60 anos, e em questão de gênero, todos se consideram hétero-cis. A próxima pergunta é: os entrevistados participaram em média de quantos processos seletivos em suas trajetórias profissionais? A maioria das pessoas passaram por 6 processos seletivos, exceto um que passou por 30. Todas as pessoas concluíram a escola, terminaram o ensino médio, mas apenas 2 fizeram faculdade na área da pedagogia, mestrado e pós-graduação. Uau, 30 processos seletivos, isso é muita coisa, mas enfim, agora eu quero saber se todos eles foram aprovados. A maioria das pessoas entrevistadas obtiveram mais aprovações do que reprovações. As reprovações tiveram uma baixa porcentagem. Ufa, ainda bem, né? O que foi? Esse sou eu com medo de processo seletivo, mas saber que a maioria foi aprovado me dá mais esperança. Mas agora me conta aqui, como os entrevistados se preparam para o processo seletivo? Boa tarde. Com a resposta dos entrevistados, foi unanimidade em que todos pesquisam sobre a empresa. Desde na própria internet, em redes sociais e até conversando com pessoas que já participaram da empresa. Legal! E quais foram as formas de contato para a entrevista? Sobre o meio de contato para as entrevistas, foi relatado ligações, WhatsApp e e-mail. E eles costumam chegar com antecedência na entrevista? Nós perguntamos também aos entrevistados com quanto tempo mais ou menos de antecedência eles costumam chegar nas entrevistas. E a maioria dessas respostas foram de 15 minutos a 30 minutos de antecedência. E nós também perguntamos para eles se já ocorreu de em algum momento alguma entrevista deles acabar atrasando. E alguns responderam que não, todas sempre saíram no horário normal, marcado. Porém, alguns responderam que tiveram atrasos de 1 a 2 horas. E algum deles participou de algum processo seletivo em que havia algum conhecido participando também? Como foi a experiência? Bem, um dos entrevistados falaram que durante uma entrevista teve um conhecido dele. E essa pessoa se sentiu muito segura, pois esse conhecido era muito mais inteligente do que ela. Mas calma lá, hein? Não vai ficar nervoso achando que vai se dar mal, porque aí vai dar mesmo. Pensa positivo. Ou pelo menos finge, né? Kkkk, se loco não compensa. Algum deles já passou por alguma situação inusitada no processo seletivo? A maioria dos candidatos não tiveram situações inusitadas que aconteceram na entrevista, porém teve 2 situações que foram bem diferentes. Uma candidata se preparou muito para a entrevista e quando chegou lá, a calça dela rasgou, infelizmente, mas deu tudo certo. E a segunda situação que aconteceu foi que o candidato foi para a entrevista e o entrevistador simplesmente esqueceu completamente que ele tinha marcado uma entrevista com o candidato. Mas o candidato foi perseverante, continuou na entrevista e provavelmente deve ter conseguido alguma coisa boa. Tomara que tenha conseguido um emprego. Mas agora eu quero saber quais foram as dificuldades e facilidades dos entrevistados. Olá, boa tarde. Na temática tratada hoje, falaremos sobre as dificuldades e as facilidades encontradas no processo seletivo. Bom, eu tô com a Mari aqui. Mari, qual foi a maior dificuldade encontrada pelos participantes nesse processo seletivo? Então, a maioria dos participantes falaram assim que tem muita dificuldade em manter a calma no processo seletivo, controlar a ansiedade. Então, é muito bom você pesquisar a missão, visão e valores da empresa e ensaiar as perguntas, né, para você responder com mais confiança, passar mais confiança para o gestor. Agora eu tô com a Sofia. Sofia, qual foi a maior facilidade encontrada no processo seletivo? Bom, então, a maioria dos entrevistados responderam que a maior facilidade deles foi fazer redação, né, e responder perguntas sobre si mesmo. Muitos falaram também da conversa com o gestor. Então, conversar com o gestor, para muitos, foi uma boa facilidade. Se você está iniciando no mercado de trabalho, segue alguns conselhos para os processos seletivos. Se prepare para essa vaga como se fosse a vaga da sua vida. Estude sobre a empresa. Adapte o seu currículo para a vaga que você busca. Tenha tanta paciência quanto determinação, pois o processo pode ser muito desanimador. Faça network e seja comunicativo.
Verifique se o emprego que você está fazendo na entrevista vale a pena. Se valer, se esforce ao máximo. Não tenha medo de errar, pois errar é humano. Boa sorte! Bem, um dos IFTs. A maioria dos entrevistados obteve grande aprovação nos processos seletivos, com baixa porcentagem de falha. De falha não, Eu tô com a Mari aqui. Mari, qual foi a maior dificuldade encontrada pelos participantes entrevistados? Agora eu tô com a Sofia. Sofia, qual foi a maior Bom, agora eu tô com a Sofia. Sofia, qual foi a maior... Agora eu tô com a Sofia. Qual foi a maior facilidade encontrada no... Agora eu tô com a Sofia. Sofia, qual foi a maior facilidade encontrada? Fica muito segura, pois. Nossa, ele me veio. Não. Sobre a empresa, desde redes sociais e até com pessoas que já trabalharam nessa empresa, com ênfase no foco da empresa. Boa sorte! Boa sorte.